Nesta aula, nós vamos estudar a soma dos termos de uma progressão aritmética. Conta-se uma lenda que um professor, ao ver seus alunos desatentos, bagunçando em sua aula, como castigo, pediu que somassem os números naturais de 1 a 100. Passado pouco tempo, um dos garotos, chamado Gauss, levantou o dedo dizendo que já tinha a resposta. O professor, não acreditando, dirigiu-se até a sua mesa e, olhando a resposta 5050, ficou surpreso como, em tão pouco tempo, um garoto somou os números naturais de 1 a 100. Então, nesta aula, o objetivo vai ser exatamente descrever o processo que este garoto, que mais tarde veio a ser um ícone da ciência, que é Gauss, como ele procedeu para encontrar esta soma de forma tão rápida. Então vamos ao procedimento. Então está aqui, temos aí os números naturais de 1 a 100. É claro que nós não vamos representá-los todos. Colocamos aqui os 3 primeiros e os 3 últimos. E vamos observar como foi feito a soma pelo garoto Gauss. Ele observou o seguinte, que a soma do primeiro termo com o último termo, o valor era 101. 100 somado com 1. Então, pegando o primeiro termo, que é 1, somando com o último termo, que é 100, ele encontrou a soma 101. Ele observou também que o segundo termo, somado com o penúltimo termo, essa soma também, 2 com 99, essa soma também geraria o resultado 101. E assim por diante, ele observou também que o terceiro termo, somado com o antepenúltimo termo, essa soma também geraria um valor igual a 101. Ele observou como são 100 números naturais de 1 a 100 e foram agrupados de 2 em 2, ele observou que teria 50 pares de 101. Portanto, o que é que fez Gauss? Pegou 101, que é essa soma que é igual, para os termos que estão equidistantes do centro da soma, e multiplicou pela metade dos termos dessa progressão. São 100 termos, a metade é 50. Então ele multiplicou por 50. Dessa forma, 101 vezes 50 é 5050. Aí foi assim que ele encontrou a soma dos 100 primeiros números naturais, ou seja, 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais reticência, 99, mais 100, e encontrou 5050. Então vamos generalizar essa soma para fazermos a soma dos termos de uma progressão, de uma PA, progressão aritmética qualquer, não necessariamente a soma dos números de 1 a 100. Uma progressão aritmética qualquer, vamos definir uma fórmula para calcular. Então vamos lá. Generalizando o que fez Gauss. Então nós vamos pegar o primeiro termo, que é A1, e somar com o último termo, que nós designamos por AN. Nós sabemos aqui quantos termos tem a progressão aritmética. Então, generalizando, o primeiro termo A1, o segundo termo A2 e o último termo AN. Então, ele somou o primeiro termo com o último termo, o segundo termo com o penúltimo termo e o terceiro termo com o antepenúltimo, e assim por diante. E observou que bastava
somar o primeiro termo com o último termo e multiplicar pela quantidade de termos desta progressão aritmética e dividir por 2, porque estava formando pares. Então vamos colocar aqui o nosso amigo, o nosso exemplar, aluno exemplar Gauss, a soma de Gauss. Essa soma ela é muito conhecida, soma dos termos de uma progressão aritmética, que nós representamos por Sn. N é a quantidade de termos da progressão, A1 é o primeiro termo, o AN é o último termo, a soma foi multiplicada pelo número de termos e dividido por 2. Então vamos fazer um exemplo para ficar claro, bem claro, esta descoberta de Gauss, o nosso aluno exemplar. Então para isso nós vamos somar os 30 primeiros termos da progressão 2, 5, etc. Percebemos que nesta progressão a razão é 3. Basta subtrair 5 menos 2, e vamos achar aqui a razão dessa progressão igual a 3. Então o primeiro termo é 2, o segundo termo vai ser 2 mais 3, que é 5. O terceiro termo vai ser 5 mais 3, que é 8. O quarto termo, 8 mais 3, 11. O quinto termo, 14, e assim por diante. Observamos que é a soma dos 30 primeiros termos. É claro que não vamos representar todos os termos aqui, mas precisamos saber qual é o valor do último termo desta progressão. Então, precisamos saber precisamente qual é o 30º termo desta progressão aritmética. Para isso, nós vamos usar a fórmula do termo geral que nós aprendemos nas aulas passadas. Para achar o 30º termo, que é o A30, eu vou pegar o primeiro termo, que é o A1, que é 2, e somar com o número de termos, que é 30 menos 1, que vai ser 29, e multiplicar pela nossa razão, que é 3. Então vamos lá. Então, eu preciso saber quem é o último termo da nossa sequência. Que observe, não é 20. 20 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, é o 7º termo. Eu preciso saber o 30º termo. Então é o A30. Nós vamos designar A30 como sendo o A1, que é 2, somado com o número de termos 30 menos 1, 29, multiplicado pela razão, que é 3. Então temos aí que o A30 é igual a 2, somado com essa multiplicação, 29 vezes 3, que é igual a 87. Agora 87 somado com 2 é o nosso último termo da progressão, que é 89. Pois bem, agora conhecido o primeiro termo dessa progressão, que é 2, e o último termo, que é 89, temos condição de, usando a fórmula de Gauss, a soma de Gauss, de encontrarmos a soma desses números. Então vamos lá, usando a soma de Gauss, que nós aprendemos que é Sn é igual a A1, que é o primeiro termo, somado com AN, que é o último termo, multiplicado por N, que é a quantidade de termos desta progressão, dividido por 2. Então nós queremos saber a soma dos 30 primeiros termos desta progressão, cujo primeiro termo é 2, o último termo é 89, e a quantidade de termos é 30, são 30 termos. E precisamos de dividir este resultado por 2, na fórmula de Gauss. Então o S30, que é a soma dos 30 primeiros termos, vai ser 89 somado com 2, dá 91,
91 multiplicado por... Aqui nós vamos dividir 30 por 2. Vamos fazer essa divisão, que é igual a 15. Multiplicando 91 por 15, vamos achar 1.365. 1.365. Portanto, está aí a soma dos 30 primeiros termos desta PA. Então, você deve guardar para as próximas aulas esta relação aqui, ó, a soma de Gauss, que é dada pela soma do primeiro com o último termo, multiplicado pela quantidade de termos e dividido por 2. Na próxima aula, resolveremos exercícios relativos a esta aula. Até a próxima.